Meu nome é Cássio Santos, este é o Por Dentro do Jogo, relativamente à penúltima jornada da Liga Portuguesa 24-25 entre o Benfica e o Sporting. Começamos com os 11 iniciais pela equipa que visitou o Estádio da Luz, o Sporting. Rui Silva na baliza, Diomandé, portanto uma linha de 3 centrais, Eduardo, Quaresma, Inácio. Depois na direita Jani Catamo com o pé esquerdo, portanto um lateral direito com o pé esquerdo. Na esquerda Maxi, dupla de meio campo mais agressiva e intensa por parte do Sporting, Ullmann e de Bast. Pote como médio de ligação pela esquerda, o melhor marcador do campeonato, Vítor Gyökeres, e na direita Trincão. Lá do Benfica, guarda-redes Turbino, 2 centrais, António Silva Otamendi, Tomás Araújo na direita, Carreras na esquerda, Florentino como número 6, portanto aqui o pilar do equilíbrio do meio campo, vamos ver se assim foi. Coxu, Ausnes na direita, Di Maria, e não é bem na direita, depois a dinâmica do jogo vai determinar o posicionamento. Na frente, Pavlidis em grande momento de forma, e na esquerda, Arturkoglu. Pep Guardiola, antes de iniciar a sua carreira como treinador principal, fez uma volta pelo mundo para tentar ver os treinadores de referência, para ver os seus melhores de referência, os seus treinadores, os clubes onde ele gostava de estar, e teve com o Menotti. O Menotti disse-lhe: se controlares o corredor central, estás mais próximo de não perder. Se o souberes aproveitar, estás muito próximo de ganhar. E no jogo entre o Benfica e o Sporting, quem conseguiu controlar o corredor central foi o Sporting. E quem teve muitas dificuldades em explorar, em entrar, em conseguir combinar, em conseguir criar superioridade numérica no corredor central, foi o Benfica. E aí este jogo ter terminado empatado e a sorrir para o lado do Sporting. No confronto entre sistemas, se olharmos para uma linha de 3 centrais com 2 laterais, sempre próximos da linha de 3, um sistema que joga com 3 homens na frente de ataque, é o caso do Benfica, fica claramente em inferioridade numérica. Portanto, nós quando jogamos contra uma equipa que joga com 3 centrais, uma das tendências é ou colocar 3 homens bem perto dos 3 centrais para efetivamente bloquear esta zona, criar uma superioridade numérica e conseguir ter, tal como Menotti dizia, um maior controlo pelo corredor central. O problema do Benfica foi esta colocação dos 3 homens e eventualmente a subida dos laterais. Primeiro começou por Di Maria estar mais aberto na direita e ser eventualmente Ausnes a vir para zonas perto de Inácio Diomandé. Depois houve o tal gol, e já vou explicar, o gol do Sporting, logo aos 4 minutos, e o que se percebeu claramente foi uma troca entre Di Maria e Ausnes, Pavlidis mais na frente, preocupação de ter Arturkoglu também por dentro, e o Benfica a jogar claramente numa perspectiva de 3 centrais, um pouco descaído, Tomás Araújo, Ausnes a fazer o equilíbrio e Di Maria mais a procurar jogo interior e colocação de 3 homens sobre 3. Como é que o Sporting resolveu isto? Obrigava de Bast ou Ullmann, consoante o posicionamento da bola, a baixar, a fechar, a acompanhar. Mas o que é que se notou também? Este equilíbrio do Sporting, tudo correto. Problema no Benfica, que foi, se tens um homem mais por dentro, caso o Di Maria, vai-te faltar ligação entre linhas e vai-te faltar profundidade. E nós sabemos que o Di Maria nesta fase precisa de algum espaço, nesta fase da sua carreira. E tem tido algum destaque até em momentos de transição, em qualidade de remate, de qualidade de passe, mas em zonas de espaço reduzido já não acontece. E o Benfica acabou por estar sempre limitado ofensivamente pelo corredor direito, porque o Tomás não é lateral direito ofensivo, e por mais que tente, nunca irá ser,
porque não tem essas suas características técnicas. Ausnes também tem essa sua limitação, portanto, o Ausnes é um jogador de passe, de ligação, de bom preenchimento tático, mas não é de arrojo ofensivo. E, portanto, o que é que acabou por acontecer aqui foi, se Di Maria está por dentro, o Benfica perde profundidade. Se Di Maria está por fora, perde equilíbrio defensivo, mas tem Tomás e teria que ser Ausnes a avançar em zonas de profundidade. A questão é, será assim tão necessário, ainda para mais, e agora faço já uma reflexão, após o gol marcado do Sporting, uma necessidade de ser aqui Di Maria, ser aqui Ausnes, de manter Tomás Araújo em campo? Porque no futebol, e para terminar esta reflexão, esta primeira parte da reflexão, o jogo é decidido por questões emocionais. E quem souber controlar está mais perto da vitória. O Sporting, com o gol marcado aos 4 minutos, ficou com um controle ou com um espaço emocional superior ao Benfica. Porque o Benfica, para ser campeão, teria que marcar mais 2, neste caso mais 3 golos, para conseguir celebrar em casa o título de vencedor. E, portanto, a questão é, se o Sporting está confortável, a estratégia do Benfica terá que ser tornar o Sporting desconfortável. E aí faltou arrojo a Bruno Lage. Relativamente ao golo do Sporting, e há aqui um espaço de reflexão sobre o processo defensivo. O processo defensivo tem duas orientações: espaço e homem. Ou seja, homem adversário. Homem que tem a bola, pressão imediata, pressão forte, dos princípios. Para quê? Para ou travar logo a ação, recuperar a bola, ou retardar o processo ofensivo do adversário e permitir que a própria equipa consiga recuperar para as suas posições, para estar mais estruturada e em controle da ação defensiva. 2 erros por parte dos jogadores do Benfica nesse momento. Tudo bem que é a fase inicial do jogo, tudo bem que são 3 minutos de jogo, mas a partir do momento que Pote recebe a bola e a bola ainda não está controlada, o ataque à zona e o ataque ao homem tem que ser mais efetivo. E o Benfica aí claudicou, falha de comunicação de Florentino, Ausnes, o próprio Tomás, e 3 homens à volta do Pote não conseguiram evitar que o passe entrasse em profundidade para Gyökeres, como podem ver nesta situação. E aqui, talvez por fruto do receio e das experiências negativas no passado entre a relação Vítor Gyökeres e António Silva e também Otamendi, o António Silva não atacou novamente o homem nem a bola, tal como os seus colegas não fizeram como pode. E ao permitirem que Gyökeres consiga orientar-se para a baliza que ataca e ter a bola controlada, o perigo aumenta. Portanto, aqui, neste momento em que há uma leitura de jogo por parte de António Silva, que a bola vai entrar em Gyökeres, a bola aqui não pode passar. E se eventualmente passar a bola, não pode passar o jogador. E esta situação recorrente da capacidade e do perigo que o sueco representa em vários jogos, não só contra o Benfica, não só contra o António Silva, em que se dá espaço a jogadores de qualidade, naturalmente que o perigo aumenta. E houve aqui, e também durante o jogo, aconteceu várias vezes, momentos em que ele recebeu, o Vítor Gyökeres, a bola com espaço e criou problemas ao adversário, neste caso ao Benfica. Naturalmente, com o gol marcado aos 4 minutos por parte do Sporting e com essa vantagem o campeonato iria para Alvalade, houve uma passagem temporal durante o jogo no processo defensivo, ou seja, o Sporting teve muito mais tempo em processo defensivo. Quais foram os princípios da equipa de Rui Borges? Primeiro, pressão mais em bloco médio, médio-alto, e depois, por consequência daquilo que foi a capacidade ofensiva do Benfica, um recuo no espaço para mais perto da baliza adversária, neste caso da baliza do Rui Silva. Portanto, como é que se estava estruturado o processo defensivo? Gyökeres
e Trincão, portanto, basicamente uma linha 3, uma linha de 5 e uma linha de 2 homens na frente a fazer pressão. Pote a recuar um pouco mais na zona de meio campo, Hjulmand a controlar o espaço, mais desquido para a direita, De Bast a equilibrar consoante o movimento de Hjulmand, Jenny e Maxi, com uma capacidade de pressão e de acompanhamento grande por parte de Inácio, como também de Eduardo Quaresma, e uma comunicação entre Diomandé e o homem livre do meio campo para controle de Pavlidis. O que é que se notou, e muito bem por parte do Sporting, que se destacou? Intensidade, agressividade nos duelos, muito sentido cooperativo, portanto, muita disponibilidade na disputa de bola, conquista dessa bola também e, acima de tudo, uma capacidade da equipa em manter-se próxima nas suas linhas, sejam elas linhas verticais, sejam elas linhas horizontais. Curioso também que, quando há o gol de Pavlidis, já vamos explicar como é que o Benfica surgiu esse gol, o Sporting adotou uma pressão novamente mais alta para ir também à procura do segundo gol. E é realmente de destacar, mesmo sob o ambiente em que o jogo estava e sob a responsabilidade, esta reação arrojada por parte da equipa do Sporting, que poderia ter causado dissabores porque criou mais espaço no jogo, mas realmente a demonstrar que, independentemente do resultado ter sido, ou do Benfica ter marcado o gol do empate, havia intenção do Sporting de chegar ao segundo gol. Leitura correta por parte de Rui Borges relativamente às alterações que procedeu durante o jogo. Fez a alteração primeiro de sai de Bast, entra Morita, na procura também uma fase importante do jogo em que o Benfica estava por cima e o Sporting, a melhor resposta talvez fosse ter bola, não conseguiu ter esse impacto tremendo, criou-se aqui algum espaço. De qualquer forma, a leitura foi positiva. Perdeu foi o Sporting capacidade no jogo aéreo. E o Benfica até poderia ter aproveitado mais, porque o De Bast, nos tais movimentos de equilíbrio defensivo, para se aproximar dos três homens de trás, deixou de fazer, naturalmente, saiu de campo e entrou Morita, tendo o Sporting perdido alguma capacidade no jogo aéreo. De qualquer forma, a intenção positiva de ter mais controle de bola, ter refrescar também níveis de intensidade e ter uma maior abrangência no corredor central. Entrada de Kenda para o lugar de Pote, para dar profundidade e equilíbrio defensivo. Depois entrou Mateus Reis para o lugar de Maxi, garantir a intensidade. Santos Justo para o lugar de Eduardo, também garantir intensidade, qualidade de passe e jogo aéreo. Regressa à capacidade do Sporting ter jogo aéreo. E ainda Harder para o lugar de Trincão. O Sporting não tem propriamente um plantel muito vasto, mas tendo já jogadores disponíveis, houve um equilíbrio e uma intenção clara por parte de Rui Borges e a equipa terminou estável, organizada, acima de tudo organizada, com capacidade no jogo aéreo, porque o Benfica estava numa pressão muito alta e conseguiu pelo menos manter o empate. Alterações no Benfica e consequente impacto na estrutura da equipa de Bruno Lage. Aos 45 minutos sai Di Maria. Entra Sheldrup, Artur Koglu vai para a direita. Já refletimos sobre a questão do confronto dos sistemas. E se efetivamente faria sentido agora esta alteração aos 45 minutos, talvez fruto da lesão, uma eventual lesão de Di Maria, até que o jogo não estava a correr de feição, mas estava a conseguir ter algum impacto positivo ofensivamente. Defensivamente não. Porquê a entrada de Sheldrup e não a entrada, por exemplo, de Belotti? Ou então a entrada de Sheldrup, Belotti e logo Aursnes para a direita, Artur Koglu como extremo e assumir Florentino com Coxu na frente de ataque. E são questões que são levantadas, e esse é o meu papel, porque o Benfica necessitava de ganhar.
para ser campeão e tinha que fazer 3 golos. Está bem que o empate permite que as contas sejam agora definidas na última jornada. Mas já que houve alteração, e a alteração foi feita, uma tentativa novamente de equilíbrio tático, à procura do golo, e tudo bem, há que respeitar as decisões, mas eu questiono porque é que não foi para aqui Augsnes, não houve um assumir do 4-4-2 e procurar logo no início da segunda parte, fica a chegar ao golo, tentar chegar ao segundo e depois faz uma gestão nesse momento. Que acabou por acontecer, uma fase já muito final, já muito emocional e já sem aquele discernimento tático e a frescura também física que influencia as decisões, e cada vez mais há essa tendência. Só se tenta confrontar os sistemas e procurar os golos de uma forma mais arrojada quando já quase não há tempo. E isso aí há que também ser refletido. E é este o nosso papel aqui. Portanto, na minha opinião, no intervalo, o Benfica poderia ter sido novamente mais arrojado. Tirava, por exemplo, Tomás Araújo, punha Orsnes, podia o Arthur Koglu na direita e punha 2 homens na frente, Belotti e Pavlidis. Iria criar um problema tremendo ao Sporting. Queria baixar os 3 centrais cada vez mais próximos para evitar aqui a proximidade entre os dois. É o perigo dos 2 pontas de lança do Benfica. Os laterais teriam que estar muito condicionados e o Benfica iria ter, como está aqui, vocês conseguem ver utilizando estas peças, um equilíbrio no meio campo, superioridade com Vítor, Gyökeres e 4 homens muito próximos da baliza do Sporting. Fica a reflexão. A partir daí, o Benfica não fez só a alteração de colocar Sheldrup na esquerda. O que é que acabou por acontecer? O efeito até foi positivo, porque o jogador começou a fazer ligações com o corredor central, algo que o Benfica não estava a conseguir ter, e Pavlidis começou a soltar-se daquilo que era o seu posicionamento mais no corredor central e começou a sair mais na zona entre o lateral e na frente ou nas costas do terceiro homem do lado direito dos centrais do Sporting, ficando mais Arthur Koglu responsável pela entrada dentro da área, o que é, pelas características do jogador turco, insuficiente, uma vez que a referência de ataque estava a sair. Portanto, a refeição de ter aqui Belotti também ganha maior dimensão, porque com esta liberdade e capacidade do grego Pavlidis, o Benfica precisava de ter uma referência em zona de finalização. Muito bem o grego, inspirado a fazer um golo, relembrar, sei lá, Maradona, por aí fora, um golo de grande qualidade. As suas restantes substituições do Benfica, até a entrada do Arthur Cabral, aí sim houve uma alteração efetiva dos 2 homens para a troca de Pavlidis. Belotti entrou, o Benfica começou a jogar com 2 homens na frente, aí sim já saiu o Tomás Araújo, depois entrou o Dal, tudo já um pouco tardiamente, mas à procura pelo menos da vitória. Em jeito de resumo e para terminar esta análise, um jogo taticamente rico, um inesperado gol inicial, uma alteração tática de Di Maria a ir para perto de Pavlidis, Orsnes para a direita, procurou logo aí o Benfica reagir ao golo sofrido e marcado por parte do Sporting. Um jogo com muita emoção, e atenção, quando há muita emoção, e emoção relativamente à responsabilidade deste jogo, poderia ditar o campeão nacional da época 24-25, muita pressão vindo por parte dos adeptos, um estádio com 65.000 adeptos e um ambiente fantástico. Realmente, quem teve mais controle emocional, e isso o golo trouxe à equipa do Sporting, foi a equipa que saiu por cima, e foi a equipa do Sporting. Mérito da união, da solidariedade e da capacidade organizativa e de coordenativa, que é difícil por parte dos jogadores do Sporting, que conseguiram ir evitando o golo do Benfica, a parte também do Rui Silva e do poste, não tirando mérito ao Benfica, mas nota de destaque é
No processo defensivo é mais fácil se tiveres controle emocional, gerir o adversário. No processo ofensivo vives muito do sentido criativo dos jogadores e da capacidade de gerir a pressão e a responsabilidade. E aí se ditam os grandes jogadores e os grandes momentos. Foi um bom jogo de futebol para o futebol português. Parabéns às duas equipas e até breve.